O David Souza tá falando aqui sobre a vitória do Vasco com o Fortaleza, né? Que o Vasco com o Diniz é um time que morde do começo ao fim, né? Se tiver raça, vai fazer um bom campeonato. E, cara, falando do Fernando Diniz, é impressionante como o Diniz ele chega nas equipes e consegue impactar o time. E o time consegue começar a jogar bola. E é rápido que a gente vê essa melhora. Claro que não são todos os times que a gente vê isso, né? Mas boa parte dos times que ele chega, ele faz o time mudar de estilo de jogo, de intensidade de jogo. A gente vê um time que até, cara, o estilo do Diniz para mim deveria ser até o contrário. Ele, quando chega no time, ter alguma dificuldade de implementar o estilo de futebol que ele quer que seja apresentado, né? E aí o time dá aquelas tropeçadas no começo, né? Se desentender um pouco no início e depois ir evoluindo, né? Mas ele parece que é o contrário, ele chega e o estilo de jogo dele é de muito toque de bola, né? Precisa de muito entrosamento para fazer o toque de bola que ele exige das suas equipes. Então, até, pô, na minha opinião, deveria ser o contrário, né? Ele ser um cara que ao longo do tempo vai fazendo o futebol do time crescer. Mas não, cara. Muitos dos times que a gente vê o Diniz treinar, ele tem um impacto inicial muito positivo. E as equipes que jogavam muito mal começam a jogar muito bem. E aí, ao longo do tempo, ele acaba perdendo esse brilho, né? E sei lá, parece que os times vão enchendo o saco do estilo de jogo dele, né? Os jogadores vão se abusando de jogar daquela forma e se cansam, sei lá, velho. Não quero nem dizer que os caras sabotam o Diniz, não é nem isso que eu quero dizer, tá ligado? É que é estranho. Apenas isso, cara. É estranho, porque o Diniz é mal comparando, né? Com o Guardiola, que ele começa a treinar o time, daqui a pouco o time atinge o ápice e ele vai buscando cada vez mais a excelência, tá ligado? Com o Diniz, velho, ele consegue dar um impacto inicial no time e parece que o time vai se nivelando para baixo, tá ligado? E o time não consegue manter por muito tempo essa qualidade que ele traz no início. Então, assim, para mim é estranho porque o estilo do Diniz deveria ser esse, de ele ir atingindo a excelência ao longo do tempo, porque ele vai treinando mais, vai adquirindo mais entrosamento entre os jogadores, ele vai fazendo com que os jogadores entendam melhor o que ele quer apresentar, mas é o contrário, ele é um cara que perde longevidade, né? Ele tem esse impacto inicial, os caras entendem o que ele quer fazer rapidamente, mas depois de um certo tempo ele perde um pouco dessa qualidade realmente dos jogadores, velho. É estranho, para mim deveria ser o contrário, né? Ele deveria atingir a excelência ao longo do tempo, sabe? Mas, assim, a gente viu alguns trabalhos bons aí do Fernando Diniz, né? O Fluminense foi um exemplo positivo do trabalho dele, que perdeu força ao longo do tempo. Claro que a gente teve alguns jogadores aí caindo muito de rendimento, né? Depois do título da Libertadores, né? Alguns jogadores caíram muito. O Cano caiu demais de produção. Felipe Melo, né? A saída do Nino, a saída do André, então, tipo, o Fluminense teve várias perdas, né? Inclusive o próprio John Arias deixou de jogar muitas partidas. Então, assim, foram quedas de rendimento que não foi só por conta do treinador, né? Teve questões individuais de alguns atletas também que caíram de rendimento, mas e também as decisões de contratações não foram acertadas da equipe do Fluminense. Vamos lembrar disso também. Mas que assim, velho, de uma maneira geral, a gente vê o Fernando Diniz chegando nos times, implementando um futebol bom, né? Nos times, o time dá uma resposta ali inicial, mas ao longo do tempo vai estagnando. Acho que a palavra correta é essa. Né? O time fica estagnado, não evolui mais e começa a se desentender ali, né? Então, só um detalhe também sobre o Fernando Diniz, que eu gosto muito do sistema de jogo dele, né? Acho que ele tem muito potencial, mas que também, cara, o, o,
Não sei se o temperamento dele atrapalha. A gente viu que o temperamento dele atrapalhou demais a carreira dele no São Paulo, especificamente. Mas que a gente não sabe se é o dia a dia dele que acaba minando ali, né, a relação dele com os atletas, ou se o estilo de jogo, os atletas se abusam, não sei, cara, não sei como é, né? Não tenho informações de bastidores, mas é no mínimo estranho, velho, essa situação do Diniz, tá ligado? Mas é isso.